Imaginem um lugar onde o chão queima a 50 graus Celsius e a chuva é apenas uma lenda distante. Mais da metade deste país é composta por areia morta e rocha estéril. Pela lógica da natureza, a vida aqui deveria ser impossível. Mas, contra todas as probabilidades, este deserto produz 6 vezes mais comida por hectare do que as terras férteis da Europa. Como isso é possível? Eles transformaram a escassez absoluta na máquina de sobrevivência mais avançada da Terra. Bem-vindos à engenharia do impossível. Para entender o tamanho do milagre, primeiro precisamos olhar para o tamanho do problema. Estamos falando do deserto de Negev. À primeira vista, parece um cenário de outro planeta, hostil e implacável. Esta extensão de areia e pedra cobre 5.000 milhas quadradas. Pode não parecer muito em um mapa global, mas para Israel, isso representa mais de 60% de todo o território nacional. Imaginem viver numa casa onde mais da metade dos quartos está a pegar fogo. É exatamente isso que acontece aqui. O clima no Negev não perdoa. No verão, o calor é tão intenso que se torna fisicamente insuportável, com termômetros que disparam para quase 122 graus Fahrenheit. É o tipo de calor que evapora a esperança. E se você olhar para o céu, à espera de alívio, vai encontrar apenas o sol escaldante. Na parte sul deste deserto, a chuva simplesmente não existe. Durante o verão, é zero. Nada cai do céu. Mesmo no norte, onde a situação é considerada melhor, a chuva anual é ridícula, mal chegando a 2 polegadas nos meses secos. Para vocês terem uma ideia da brutalidade deste clima, até o famoso deserto do Saara, conhecido como um dos lugares mais secos do mundo, recebe o dobro da chuva que cai aqui. O terreno é um pesadelo logístico. Dunas de areia gigantescas erguem-se a 30 metros de altura, como ondas congeladas no tempo. Há crateras profundas e montanhas de poeira, onde pouca coisa cresce, apenas alguns arbustos secos e árvores baixas que lutam para não morrer. O país inteiro é pequeno, ocupando apenas o 148º lugar em área no mundo, e a maior parte dele é este terreno baldio. A maioria das nações olharia para este mapa e veria uma causa perdida. Mas aqui, a sobrevivência não é uma opção, é um mandato. Para transformar este inferno geológico num lar, os engenheiros tiveram de fazer algo radical. Tiveram de construir um sistema circulatório artificial para um país inteiro. A solução começou com uma das obras de canalização mais ambiciosas da história moderna. Se a água não vai ao deserto, o homem leva ao deserto a água. Foi assim que nasceu o Sistema Nacional de Abastecimento. Não são apenas canos, é uma artéria de vida feita de aço e concreto, que percorre 80 milhas de norte a sul. Esta mega estrutura é composta por tubos gigantescos, onde caberia um carro, canais abertos, túneis escavados através de montanhas e reservatórios estratégicos. A potência disto é titânica. As estações de bombeamento empurram 19 milhões de galões de água a cada hora. Isso são 449 milhões de galões por dia, viajando contra a gravidade e a distância para chegar onde ninguém acreditava ser possível. Esta água viaja do Mar da Galileia, no norte, até as profundezas do Sul Seco, abastecendo cidades inteiras que brotaram na areia, como Berseba. Esta não é uma pequena vila, é uma metrópole de 200 mil habitantes que existe e prospera no meio do nada, unicamente porque esta veia artificial funciona sem parar. Mas o que realmente faz o queixo cair não é o tamanho dos tubos, mas a obsessão pela eficiência. No mundo da engenharia hidráulica, perder água é normal. Canos velhos vazam, conexões falham. No Reino Unido, por exemplo, 20% da água perde-se pelo caminho. Na Romênia, esse número é um desastre de 70%. Mas neste sistema no deserto, as perdas são de apenas 3%. É um sistema praticamente hermético. Cada gota é vigiada, rastreada e entregue com precisão cirúrgica. É a prova de que quando a água é vida ou morte, o desperdício torna-se o inimigo número 1. Contudo, bombear água do norte não foi suficiente. As fontes naturais começaram a secar. Foi então que os engenheiros olharam para 2 fontes infinitas que ninguém queria usar: o mar salgado e os esgotos das cidades. Quando a natureza disse, não há mais água doce, a tecnologia respondeu com força bruta. O país virou-se para o mar Mediterrâneo. Eles construíram catedrais industriais de dessalinização, como a usina de Sorek.
Estas fábricas operam numa escala que desafia a imaginação. A capacidade de produção destas usinas começa em 23 bilhões de galões e chega a 39 bilhões na estação mais avançada. Estamos a falar de transformar o oceano em água potável numa escala massiva. O governo investiu 250 milhões de dólares apenas para ligar estas fábricas à rede nacional. Agora, quando você abre uma torneira no deserto, é muito provável que esteja a beber o mar. Mas a verdadeira revolução, aquela que parece ficção científica, está no esgoto. Pensem na água que sai do chuveiro, da máquina de lavar, da sanita. Na maioria do mundo, isso é lixo tóxico. Nos Estados Unidos, menos de 10% dessa água é reutilizada. Aqui, no meio do deserto, eles alcançaram um número que choca qualquer especialista. 87% de toda a água de esgoto é recolhida e purificada. É um número quase perfeito. Existem 67 grandes estações de processamento espalhadas pelo país. A maior delas, Shafdan, perto de Tel Aviv, trata 97 milhões de galões de esgoto por dia. E para onde vai essa água? Ela não é despejada no mar. Ela é bombeada de volta para o deserto. Através de uma rede separada de tubos, esta água reciclada é enviada para o sul e é responsável pela irrigação de 60% de todas as áreas verdes do Negev. O que era lixo numa cidade torna-se a salvação de uma floresta a quilômetros de distância. É um ciclo fechado onde nada se perde. E com esta água ressuscitada, eles decidiram fazer algo ainda mais audacioso: parar o movimento da própria terra. A água reciclada tornou-se a munição numa guerra contra a erosão. O deserto não é estático, ele move-se. As dunas avançam, engolindo tudo no caminho. Para parar a areia, o homem decidiu construir uma muralha, mas não de pedra, e sim de madeira. Esta é a floresta de Yatir. Não é uma floresta que nasceu sozinha. Foi plantada à mão, árvore por árvore, num esforço hercúleo. Esta mancha verde cobre 11 milhas quadradas na borda do deserto. É a maior floresta plantada da história do país, contendo uns incríveis 4 milhões de árvores. Se os humanos não tivessem intervindo, aqui haveria apenas arbustos baixos e poeira. Agora, 90% desta área é coberta por pinheiros de Alepo, uma árvore guerreira capaz de aguentar o clima seco. Mas por que gastar tanta água e esforço para ter árvores no deserto? Não é apenas para fazer sombra. Esta floresta é uma máquina biológica. Durante 15 anos de estudos, os cientistas descobriram que estas árvores absorvem tanto carbono da atmosfera quanto as florestas tropicais úmidas. Elas funcionam como uma armadilha gigante para o carbono, ajudando a limpar o ar do planeta. Além disso, as raízes seguram o solo e impedem que o deserto avance para o norte. É uma barreira viva. No entanto, a natureza luta sempre de volta. É uma batalha constante. As secas extremas da última década mataram entre 5% e 10% da floresta. Ovelhas e cabras tentam comer as mudas jovens, mas a floresta permanece lá há 60 anos, como um monumento à teimosia humana. Se as árvores são o escudo, a agricultura é a espada que corta a fome. E o que eles fazem nas fazendas do Negev desafia qualquer manual de biologia. Vamos falar de comida. A imagem tradicional de uma fazenda é um campo verdejante com chuva constante. Aqui, a realidade é areia, sol e rocha. Mas os números de produção são assustadores de tão altos. Graças à tecnologia, a eficiência aqui humilha o resto do mundo. Vejamos os tomates. A média mundial de produção é de cerca de 50 toneladas por cada 2,4 acres. No deserto de Negev, eles produzem 300 toneladas na mesma área. Isso é 6 vezes mais comida no mesmo espaço. A história repete-se com as frutas cítricas. Enquanto a Europa produz 21 toneladas, aqui eles extraem 262 toneladas da terra seca. Eles cultivam de tudo: girassóis, melões, amêndoas e até algodão. Uma das plantas que mais bebe água no mundo. Como? A resposta está debaixo da terra: a irrigação por gotejamento. Inventada aqui na década de 1950, esta técnica não desperdiça água inundando o campo. Ela entrega a água, gota a gota, diretamente na raiz da planta. Nenhuma gota toca na areia quente onde evaporaria. Mas o exemplo mais alucinante, aquele que faz você questionar a realidade, são os peixes.
Sim, você ouviu bem. Eles têm fazendas de peixes no meio das dunas. Os geólogos descobriram aquíferos profundos, a 30 metros abaixo do solo, cheios de água salobra e quente, a cerca de 104 graus Fahrenheit. Essa água é inútil para beber, mas é perfeita para peixes tropicais como o barramundi. Estas fazendas produzem 2.000 toneladas de peixe por ano no meio do deserto. E a genialidade não para aí. A água onde os peixes nadam fica cheia de resíduos orgânicos dos animais. Em vez de filtrar e jogar fora, eles usam essa água suja, que na verdade é um fertilizante super potente para regar olivais vizinhos. A árvore limpa a água, o peixe alimenta a árvore. É um sistema de ciclo fechado perfeito. Nada se perde. Mas para manter todas estas bombas, filtros e dessalinizadores a funcionar, é preciso uma quantidade colossal de energia. Felizmente, o deserto tem um recurso que nunca acaba: o sol. A solução para a energia ergue-se do chão do deserto, como algo saído de um filme de ficção científica. Estamos a olhar para a central solar de Achalin. Esqueçam os painéis solares comuns que vocês veem nos telhados. Isto aqui é energia solar em esteroides. O coração deste complexo é uma torre central gigantesca, com 853 pés de altura. Até muito recentemente, era a torre solar mais alta do mundo. À volta desta torre, espalhados como fiéis a adorar um deus solar, estão 50.600 espelhos inteligentes, chamados helióstatos. Cada um destes espelhos move-se sozinho, seguindo o Sol milimetricamente durante o dia. A função deles é refletir e concentrar todos os raios de Sol num único ponto no topo da torre. A luz é tão intensa que brilha como uma estrela na Terra. O calor concentrado lá em cima gera vapor a pressões extremas para girar turbinas massivas. A escala desta operação é monstruosa. Esta única torre gera 320 gigawatts-hora de energia por ano. Isso é suficiente para iluminar 120 mil casas e manter a agricultura do deserto a funcionar. E a melhor parte, graças à tecnologia térmica, esta usina consegue armazenar o calor. Isso significa que ela continua a gerar eletricidade a plena potência por mais 4 horas e meia depois do pôr do sol. É um farol de energia limpa, visível a quilômetros de distância, provando que o sol impiedoso do Negev não é uma maldição, mas sim uma bateria infinita à espera de ser ligada. Começamos esta viagem a olhar para um deserto brutal, onde a temperatura chega aos 50 graus e a chuva é um milagre. Terminamos a olhar para uma nação que lidera o mundo em eficiência hídrica e agricultura de precisão. O que aprendemos hoje é que o deserto de Negev não é apenas areia. É a prova física de que a escassez é o combustível mais poderoso para a inovação. Quando não há água, a engenharia inventa-a. Quando o solo é estéril, a tecnologia fala o florescer. Israel não apenas sobreviveu ao deserto, eles domaram-no. Se a humanidade consegue transformar areia morta em florestas e fazendas de peixes, que outros limites impossíveis estamos prontos para quebrar? A resposta está na próxima fronteira que a indústria decidir conquistar. Obrigado por assistir ao Poder da Indústria. Imagine dirigir por uma estrada suspensa a uma altura quase 2 vezes maior que a da Torre Eiffel. Você está tão alto que seu carro não apenas passa sobre o rio, ele atravessa literalmente as nuvens. Esta é a realidade vertiginosa da Ponte Huajiang, inaugurada em setembro de 2025, que quebrou o recorde mundial com um tabuleiro flutuando a 625 metros de altura. Mas a loucura não para na altitude. Bem no topo de uma das torres de sustentação, engenheiros construíram um café de vidro pairando sobre o abismo. Bem-vindos à fronteira final da engenharia, onde o impossível se torna concreto. Para entender por que a humanidade decidiu desafiar a gravidade dessa maneira, precisamos olhar para baixo, para o pesadelo geográfico onde tudo começou. Estamos na província de Guizhou, no oeste da China, uma terra que parece ter sido amassada por mãos gigantes. Mais de 92% desta região é coberta por montanhas afiadas e planaltos implacáveis. 8 grandes rios rasgam a paisagem, criando vales tão profundos que durante séculos isolaram milhões de pessoas do resto do mundo. Aqui, o transporte não é apenas difícil, é uma batalha constante contra a natureza.
A missão era construir a via expressa Liuji-Anlong, uma artéria vital para conectar comunidades esquecidas. Mas no caminho estava o desfiladeiro Huadiang, cortado pelo rio Beipan. Os engenheiros se depararam com um dilema brutal. Eles tinham duas opções e ambas pareciam terríveis. A primeira, construir a estrada em uma rota mais suave, mas isso exigiria colocar a ponte perigosamente perto do pico da montanha, onde os ventos são assassinos. A segunda opção, descer a ponte para uma altura menor. Parece mais seguro, certo? Errado. Isso forçaria a estrada a passar por uma série de encostas instáveis e túneis longos, aumentando drasticamente o risco de deslizamentos e acidentes. Foi uma escolha entre o fogo e a frigideira. No final, eles escolheram o desafio supremo: elevar a estrutura para a Zona da Morte, a 2.050 pés, ou 625 metros de altura. Mas a altura era apenas metade do problema. O desfiladeiro tem a forma de um V gigantesco, criando um vão livre de mais de 1.400 metros entre os penhascos. Nesta escala monstruosa, as regras normais da engenharia param de funcionar. A ponte de viga rígida mais alta do mundo colapsaria sob o próprio peso. A ponte em arco mais longa não alcançaria o outro lado. Até mesmo as maiores pontes estaiadas não teriam força muscular suficiente para cruzar esse vazio. Só restava uma solução: uma ponte pêncil de vão ultralongo, uma fita de aço e concreto pendurada no céu. A teoria é simples: levante duas torres, jogue dois cabos e pendure a estrada. Mas, na prática, quando se está construindo uma estrutura da altura do edifício mais alto do mundo, em um terreno que rejeita a presença humana, nada é simples. Antes de podermos tocar o céu, precisávamos garantir que a ponte não fosse arrancada da terra. A fundação apresentou o primeiro desafio mortal. O solo aqui não é sólido, é rocha desgastada, cheia de rachaduras invisíveis e águas subterrâneas traiçoeiras. Um erro de cálculo aqui, e a torre poderia deslizar para o abismo. A resposta dos engenheiros foi força bruta, combinada com precisão cirúrgica. Eles cravaram 24 estacas de concreto maciço profundamente no ventre da terra, reforçadas com aço projetado para resistir a terremotos. Eles não apenas construíram sobre a rocha, eles costuraram a torre na montanha. Mais uma ponte pêncil vive e morre por suas âncoras. Pense nelas como os músculos que seguram a corda em um cabo de guerra titânico. Essas âncoras precisam suportar a tensão de milhares de toneladas, puxando constantemente para o centro do vale. No lado de Zhenfeng, a solução foi massa pura. Eles construíram uma âncora de gravidade. Um bloco de concreto colossal com um volume de 164 mil metros cúbicos. Para você ter uma ideia do tamanho, isso é concreto suficiente para encher dezenas de piscinas olímpicas. Tudo compactado em um único cubo inamovível na encosta da montanha. No entanto, do outro lado, em Guanling, a natureza jogou uma curva. Havia uma montanha íngreme atrás da torre, mas quase nenhum terreno plano para construir um bloco de concreto gigante. O espaço era inexistente. Se eles não podiam construir sobre a montanha, eles construiriam dentro dela. Os engenheiros optaram por uma âncora de túnel. Eles escavaram profundamente na rocha viva e fixaram os cabos diretamente no esqueleto da montanha. Em vez de lutar contra a geologia, eles a usaram como aliada, transferindo a tensão insana dos cabos para a própria massa do planeta. Foi uma solução genial que economizou espaço e aumentou a estabilidade de todo o sistema. Com as fundações travadas, começou a ascensão dos titãs. As duas torres principais começaram a subir, degrau por degrau, em direção às nuvens. Uma torre atingiu 262 metros e a outra 205 metros. Lembre-se, essas não são torres de escritório protegidas na cidade. Elas estão empoleiradas na beira de um precipício, expostas a ventos que uivam pelo corredor do desfiladeiro. Elas são os pilares que seguram o mundo. Essas torres foram projetadas para serem a espinha dorsal de todo o sistema, sustentando dois cabos principais que pesam mais de 9.000 toneladas cada. A estabilidade aqui não é negociável. A estrutura é reforçada com aço de alta resistência, capaz de suportar não apenas o peso dos caminhões, mas vibrações violentas e atividade sísmica por décadas.
Imagine segurar uma fita de aço no ar, enquanto um terremoto tenta sacudir suas mãos. É isso que essas torres fazem, imóveis, dia após dia. Agora, o vazio entre as torres precisava ser conquistado. O primeiro passo foi instalar a Catwalk, uma passarela temporária, balançando centenas de metros acima do rio, onde os trabalhadores arriscariam tudo para tecer os cabos. Mas havia um problema óbvio: como passar a primeira linha através de um abismo de 1.400 metros. Você não pode usar um helicóptero com segurança nesses ventos, e um barco lá embaixo é inútil. A solução veio da tecnologia moderna: drones de alta potência. Eles voaram através do desfiladeiro, carregando a linha piloto, guiando o fio com uma precisão que mãos humanas jamais conseguiriam. Com a linha piloto no lugar, a passarela tomou forma. O palco estava pronto para a fase mais crítica: a construção dos cabos principais. Estes não são cabos comuns. Eles são a linha da vida da ponte. Cada cabo principal é composto por dezenas de milhares de fios de aço torcidos juntos. É uma operação de precisão maníaca. Na passarela suspensa, trabalhadores instalaram fio por fio. Cada cordão individual é feito de 91 fios de aço de alta resistência, cada um com apenas 5,7 milímetros de diâmetro. Eles puxaram esses fios para frente e para trás, entre as âncoras 217 vezes para cada cabo. E aqui está onde a engenharia encontra a arte. Tudo isso foi feito sob supervisão de GPS, para garantir que o erro de posicionamento fosse menor que 2 milímetros. 2 milímetros. Em uma estrutura de 1,5 km, sujeita a ventos de alta altitude, essa margem de erro é praticamente zero. Uma vez que todos os fios estavam no lugar, uma máquina de compactação percorreu o cabo, espremendo-os em um cilindro denso e perfeito, que foi então embrulhado em camadas de proteção para resistir à corrosão e ao tempo. Somente quando essas artérias de aço de 9.000 toneladas estavam prontas, a ponte poderia realmente começar a parecer uma ponte. Chegou o momento da verdade: suspender o tabuleiro, a estrada onde você e eu vamos dirigir. Primeiro desceram os suspensórios verticais, garras de aço presas aos cabos principais. Então começou o levantamento pesado. O tabuleiro da ponte não foi construído no local. Ele foi montado como um quebra-cabeça gigante no ar. 93 segmentos de aço, cada um pesando centenas de toneladas, foram içados um por um a partir do centro do vale. Imagine um guindaste puxando um peso colossal a mais de 600 metros de altura. O vento tenta girar a peça, a gravidade luta contra ela. Os engenheiros tiveram que ajustar constantemente a tensão para garantir que a ponte não se inclinasse ou torcesse. Foi um balé industrial lento e perigoso, mas a inovação não parou no aço. A construção da ponte Huajiang exigiu uma quantidade alucinante de concreto: 439 mil metros cúbicos. Para visualizar isso, imagine 176 piscinas olímpicas cheias de concreto até a borda. Em vez de apenas consumir recursos, os engenheiros usaram a cabeça. Eles pegaram a rocha residual escavada das montanhas, lixo industrial basicamente, e a trituraram em um pó mineral verde de alta performance. Eles usaram esse pó para substituir 20% do cimento em cada metro cúbico. Isso não apenas economizou dinheiro, mas protegeu o meio ambiente, transformando resíduos em força estrutural. É a prova de que monstros de concreto também podem ser inteligentes. A estrutura estava pronta, o aço brilhava ao sol, o concreto estava curado. Mas será que aguentaria? Não havia espaço para dúvidas. Em agosto de 2025, eles realizaram o teste de carga definitivo. Eles não usaram sacos de areia ou computadores. Eles usaram força bruta. 96 caminhões pesados, carregados até o limite, rolaram para a ponte. Estamos falando de um peso total de 3.700 toneladas de aço e carga esmagando o tabuleiro. Enquanto os motores rugiam e os pneus pressionavam o asfalto novo, mais de 400 sensores espalhados pela ponte monitoravam cada suspiro da estrutura. Eles mediam a deformação, a tensão nos cabos, a vibração. Se a ponte cedesse 1 centímetro além do previsto, seria um fracasso, mas ela se manteve firme. O teste confirmou não apenas a segurança absoluta, mas a precisão dos cálculos feitos anos antes. Os desafios enfrentados pela equipe humana foram brutais. O desfiladeiro Huajiang é um túnel de vento natural.
As rajadas podem atingir o nível 14 na escala Beaufort, força de furacão. O trabalho tinha que parar sempre que o vento passava do nível 6 para não jogar os trabalhadores no abismo. Eles começavam às 6 da manhã e trabalhavam até a escuridão total, endireitando cabos emaranhados pelo vento com as próprias mãos. Foi uma guerra de resistência humana contra a fúria dos elementos. E quem venceu? Nós vencemos. Onde antes havia uma barreira intransponível que exigia 3 horas de viagem tortuosa por estradas de montanha perigosas, agora existe uma linha reta. O tempo de viagem caiu para apenas 1h30. A ponte conectou a Via Expressa G56, abrindo rotas comerciais vitais entre a China e o Sudeste Asiático, trazendo empregos e turismo para uma região que antes era esquecida pelo tempo. E assim voltamos ao topo, àquele café nas nuvens a 625 metros de altura. Imagine-se lá, segurando uma xícara de café, olhando para baixo através do piso de vidro, vendo o rio como um fio prateado a mais de meio quilômetro de distância. A ponte Huajiang é mais do que 439 mil metros cúbicos de concreto, ou 9 mil toneladas de cabos de aço. É a prova física de que não existe impossível quando a ambição humana encontra a precisão da engenharia. O que era um abismo mortal é agora uma varanda com vista para o futuro. Da poeira das explosões à suavidade do asfalto, transformamos o caos da natureza em uma linha perfeita de ordem. Isso é o poder da indústria. Todos os anos assistimos impotentes, enquanto uma força incontrolável devora a nossa economia e a nossa terra. Incêndios florestais varrem o continente, transformando florestas em cinzas e causando um prejuízo econômico colossal de 893 bilhões de dólares. Nós contra-atacamos com tudo o que temos: aviões-tanque gigantescos, barragens de concreto maciço e tecnologia de ponta. Mas muitas vezes perdemos essa guerra. No entanto, existe um engenheiro silencioso que já resolveu esse problema. Ele não tem orçamento, não usa plantas de construção e trabalha totalmente de graça, usando apenas lama, dentes e madeira. Ele constrói estruturas que armazenam 65 milhões de galões de água e param o fogo onde nossas máquinas falham. Nós quase exterminamos essa criatura para fazer chapéus de luxo, mas agora percebemos que esse animal de 30 quilos pode ser a única coisa entre nós e o colapso total da nossa infraestrutura hídrica. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender por que precisamos desesperadamente dessa solução biológica, primeiro precisamos olhar para a maquinaria quebrada do nosso próprio mundo. O sistema hídrico que sustenta a civilização moderna está falhando sob o peso da nossa própria indústria. A cada ano despejamos mais de 100 milhões de toneladas de produtos químicos industriais e 50 milhões de toneladas de plástico diretamente na natureza. Esses venenos fluem silenciosamente para os nossos rios, transformando as artérias do planeta em canais tóxicos. O poderoso rio Mississippi, que drena 40% de todos os Estados Unidos, tornou-se uma esteira rolante de poluição. A cada verão, ele carrega tantos fertilizantes e detritos que cria uma zona morta no Golfo do México. Em 2023, essa área onde nada consegue sobreviver expandiu-se para 3.058 milhas quadradas. Isso é uma mancha de morte quase do tamanho de todo o estado de Delaware. Nós tentamos controlar esses rios com concreto. Construímos diques, drenamos pântanos e removemos quase metade das florestas naturais que absorviam as enchentes. O resultado? Transformamos um rio que dava vida em uma máquina de inundações. O desastre de 1927 causou danos que hoje custariam mais de 25 bilhões de dólares. E enquanto a água se torna tóxica, a terra seca. O aquecimento global está aumentando a temperatura em 0,2 graus a cada década. O solo torna-se pólvora. Em apenas um ano, o fogo consumiu 2,69 milhões de acres de terra. Rios secam, a umidade desaparece, e a infraestrutura humana de aço e cimento não consegue reter a água necessária para parar as chamas. Precisamos de uma nova estratégia. Em meio a esse colapso industrial, a solução retornou dos livros de história. Estamos falando do castor norte-americano.
Entre o século XVII e o final do século XIX, a humanidade moveu uma guerra industrial contra eles, caçando mais de 60 milhões de animais até a quase extinção total. No início dos anos 1900, restavam apenas algumas centenas, escondidos em pântanos remotos. Não percebemos que, ao matá-los, estávamos demitindo os melhores engenheiros hidráulicos do planeta. A engenharia do castor é genial em sua simplicidade. Nós, humanos, construímos barragens sólidas para bloquear a água, criando uma pressão imensa. O castor faz o oposto. Ele constrói estruturas permeáveis de galhos e lama que não param a água, mas a desaceleram. Imagine uma válvula gigante e natural. Ao frear a correnteza, a água é forçada a se espalhar para os lados e, o mais importante, a penetrar fundo no solo. Isso recarrega os lençóis freáticos subterrâneos, criando uma reserva invisível que mantém a terra úmida mesmo quando não chove há meses. A eficiência econômica disso é humilhante para a nossa tecnologia. Na República Tcheca, um projeto de barragem humana, orçado em US$ 1.200.000, ficou travado na burocracia por 7 anos. Enquanto os papéis eram assinados, uma colônia de castores mudou-se para o local. Sem gastar um centavo, sem reuniões e sem caminhões, eles construíram uma represa exata no local planejado. Eles restauraram o pântano com tal perfeição que os oficiais cancelaram o projeto humano. Os castores fizeram o trabalho de infraestrutura pesada de graça. O que esses animais produzem não é apenas uma lagoa bonita, é um produto industrial de alta performance, uma rede de segurança contra secas e incêndios. Vamos olhar para os números. No rio Metal, um local devastado pela seca, ecologistas soltaram 300 castores. Em apenas 10 anos, esses trabalhadores incansáveis construíram 176 novos lagos. O volume de armazenamento é estonteante. Uma única represa de castor pode reter cerca de 1 milhão de galões de água superficial. Toda a rede criada por eles agora segura mais de 65 milhões de galões de água todos os anos. Isso é água suficiente para abastecer uma casa inteira por mais de 20 anos. E isso é apenas na superfície. No subsolo, essas lagoas injetam milhões de galões extras nos aquíferos, mantendo os riachos fluindo frios mesmo no pico do verão. Mas a função mais impressionante é a proteção contra o fogo. Satélites da NASA confirmaram o que parecia impossível. Áreas com represas de castores retêm 3 vezes mais umidade do que áreas sem elas. Quando o incêndio de Twisp varreu a região em 2015, ele queimou tudo, mas parou na borda dos lagos dos castores. A terra estava tão úmida que o fogo não conseguiu avançar. Bombeiros com helicópteros usaram essa água para combater as chamas. Esses animais construíram fortalezas à prova de fogo no meio do inferno. Essa água fria e estável torna-se a base para reativar uma linha de produção biológica que estava parada. O estado de Washington viu suas populações de salmão caírem entre 70% e 90%. O concreto e o aquecimento das águas estavam matando os peixes que sustentam todo o ecossistema. Parecia irreversível, mas o projeto Castor de Tulalip mostrou o poder da bioengenharia. Desde 2014, mais de 200 castores foram soltos estrategicamente. Eles construíram complexos industriais naturais, cadeias de 12 ou 13 barragens consecutivas. Essas estruturas filtram a água, baixam a temperatura e criam berçários perfeitos, cheios de insetos para os jovens salmões comerem. O resultado? Centenas de peixes juvenis começaram a aparecer em riachos que antes eram considerados mortos. Onde escavadeiras e milhões de dólares falharam, a lama e os galhos tiveram sucesso. Mas para entender o valor real desse animal, precisamos olhar para o passado sombrio. Precisamos entender a indústria brutal que quase os apagou da face da terra. Por 3 séculos, o castor não foi visto como um engenheiro, mas como matéria-prima. O seu subpelo ultrafino era o material mais desejado da Europa para fazer chapéus de feltro de luxo. Uma única pele valia tanto que impulsionou uma caçada que quase limpou o continente. Vamos entrar na fábrica para ver como a natureza era transformada em produto através de um processo mecânico brutal. No curtume, cada pele seca era recebida como um diamante bruto. Elas recebiam um código de identificação feito de furos perfurados na pele para rastreamento. O processo começava com a reidratação.
As peles duras eram jogadas em tanques gigantes com água salgada e produtos químicos por mais de 12 horas para amolecer. Depois, vinha a violência mecânica controlada. A pele passava por máquinas de descarnamento. Lâminas rotativas afiadas raspavam a camada de gordura e carne do avesso da pele com precisão milimétrica. O objetivo era deixar a superfície perfeitamente uniforme. Em seguida, um banho químico desengordurante removia qualquer óleo natural restante. Se ficasse 1 grama de gordura, o couro apodreceria. Era uma linha de montagem de precisão, onde a pele de um animal selvagem era convertida em um tecido industrial estável. Mas o passo mais crítico e arriscado ainda estava por vir. Para fazer o feltro de luxo, era preciso remover os pelos de guarda grossos, sem arrancar o subpelo macio e valioso que ficava por baixo. Era uma operação cirúrgica em escala industrial. Primeiro, a pele era mergulhada em uma solução química calibrada, exatamente para soltar apenas as raízes dos pelos grossos. Uma mistura errada e todo o pelo cairia, destruindo milhares de dólares em segundos. Depois do banho químico, vinha o trabalho manual de alta tensão. O trabalhador colocava a pele sobre uma viga e, usando uma ferramenta cega, empurrava os pelos grossos para fora. Era preciso força e delicadeza. Se a pele rasgasse, era lixo. Se o subpelo saísse junto, era lixo. A margem de erro era 0. Depois dessa etapa angustiante, a pele entrava nos tambores de curtimento. Óleos especiais eram martelados profundamente nas fibras por máquinas de percussão para garantir maciez eterna. Lâminas de precisão cortavam o pelo na altura exata do design da moda. Todo esse esforço, toda essa tecnologia, toda essa cadeia logística existia apenas para colocar um chapéu na cabeça de alguém. Hoje, a indústria mudou. A fábrica moderna não mata o castor, ela o contrata. Em lugares como Washington, criamos equipes de logística para gerenciar esses engenheiros vivos. Quando um castor derruba uma árvore em um quintal e vira um incômodo, não chamamos um exterminador. Chamamos a equipe de relocação. É uma operação de resgate técnico. O animal é capturado com armadilhas humanitárias, passa por exames de saúde completos e é transportado em caixas especiais, como um consultor VIP sendo levado para o local de trabalho. O destino? Bacias hidrográficas queimadas e secas que precisam desesperadamente de reparo. Em 2023, mais de 150 dessas transferências de engenheiros foram realizadas. Eles são soltos em riachos estéreis e imediatamente começam a trabalhar, sem custo, sem ordens. Eles constroem represas, diminuem a velocidade da água e baixam a temperatura dos rios. O que era um problema no subúrbio torna-se a salvação na floresta. Estamos finalmente usando a força de trabalho certa para o trabalho certo. Olhe para as imagens de satélite. De um lado, a terra cinza e morta, queimada por incêndios que custaram bilhões. Do outro, manchas de verde vibrante e água brilhante, criadas sem gastar quase nada. Passamos séculos tentando dominar a água com aço e concreto. Gastamos fortunas combatendo o fogo com aviões e produtos químicos. Mas a infraestrutura mais avançada, resiliente e econômica não saiu de um laboratório humano. Ela sempre esteve aqui, nadando nos nossos rios. Só precisávamos parar de transformá-la em chapéus e deixá-la fazer o seu trabalho. O futuro da nossa sobrevivência pode não depender de novas invenções, mas de velhos instintos. Dentes, lama e galhos. Esse é o verdadeiro poder da indústria. Imagine uma montanha colossal de lixo. Todos os anos, a humanidade despeja 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos no mundo, sufocando oceanos e envenenando o solo. Parece um apocalipse lento e inevitável, mas e se a salvação não estivesse numa tecnologia futurista de silício, mas a crescer silenciosamente na lama, a uma velocidade de 1 metro por dia? Na China, existe um exército verde de 6 milhões de hectares pronto para a guerra contra a poluição. Mas não se engane, isto não é apenas jardinagem. Para salvar o mundo, esta planta terá de sobreviver a um inferno industrial. Ela será esmagada com a força de um comboio de carga, queimada em fornos mais quentes que a lava vulcânica e cortada por lasers cirúrgicos. Como é que uma simples erva oca se transforma num material mais duro que o carvalho e mais limpo que o carvão? Bem-vindos ao renascimento industrial.
A nossa jornada começa no coração pulsante do sul da China, onde a natureza opera numa escala que o cérebro humano tem dificuldade em processar. Diante de nós, estende-se um oceano verde infinito. São bilhões de hastes de bambu, erguendo-se em direção ao céu como pilares de uma catedral viva. Mas a paz desta floresta é uma ilusão. Se escutarem com atenção, ouvirão o som da nova era industrial, o rugido agudo e implacável das motosserras. Esqueçam a imagem romântica do agricultor com um machado na mão. Isto é uma colheita de alta velocidade. Um único trabalhador, armado com uma serra potente e anos de experiência, transforma-se numa máquina de precisão. Ele avança pela vegetação densa, derrubando gigantes de 20 metros de altura em questão de segundos. O som é rítmico, o grito do motor, o estalo da fibra a ceder e o baque surdo da haste a atingir o solo úmido. É uma dança brutal e eficiente. Os números aqui são estonteantes. Um homem consegue abater 150 árvores por hora. Multipliquem isso por milhares de trabalhadores e terão uma das maiores operações de extração de biomassa do planeta. Assim que o bambu cai, o cronômetro começa a contar. Imediatamente, as lâminas removem os ramos e a base. Não é apenas limpeza, é estratégia. Ao cortar no ponto certo, eles garantem que a raiz sobreviva para lançar um novo rebento na próxima estação. É uma fábrica que se autorregenera, uma fonte inesgotável de matéria-prima que alimenta uma indústria de 3 mil milhões de dólares. Mas o bambu, deitado no chão da floresta, ainda é apenas uma planta. Para se tornar um produto, ele precisa de iniciar uma viagem longa e perigosa. A logística de retirar milhões de toneladas de madeira de montanhas íngremes é um pesadelo de engenharia. Em muitas destas encostas, as rodas não giram e os motores falham. É aqui que o passado vem em socorro do futuro. Cavalos de carga fortes e estáveis descem trilhos estreitos carregando feixes pesados de bambu, numa cena que poderia pertencer ao século XIX, mas que alimenta as fábricas do século XXI. Quando o bambu chega finalmente ao sopé da montanha, a escala muda. Gruas mecânicas agarram dezenas de troncos de uma só vez, carregando caminhões gigantescos que gemem sob o peso da carga verde. O destino? As estações de purificação. O bambu bruto está cheio de vida, insetos, açúcares, amido, coisas que a indústria odeia. Para se tornar imortal, o bambu tem de ser purificado. Primeiro, brocas industriais perfuram cada nó da haste oca. Depois, elas são mergulhadas em rios correntes ou tanques de lavagem. A água torna-se turva à medida que a sujidade da floresta é lavada. Mas a verdadeira ameaça é invisível. A resina e o açúcar no interior das fibras atraem térmitas e bolor. Num processo rigoroso, as hastes são esfregadas e fervidas, removendo qualquer vestígio de doçura que possa atrair a decomposição. E então, o sol entra em cena. Campos gigantescos transformam-se em mares dourados, onde milhões de hastes são deixadas a secar. Sob o calor intenso, a umidade evapora e a fibra endurece. O verde vibrante desaparece, substituído por um amarelo pálido, duro como osso. Agora, ele já não é uma planta viva, é um material de construção estático, pronto para ser moldado pela vontade humana. Nas fábricas de processamento, serras automáticas, mais rápidas que o piscar de um olho, fatiam as hastes em secções idênticas, 300 peças por hora. A uniformidade é obsessiva. A natureza cria o caos, mas a indústria exige ordem. E essa ordem está prestes a ser imposta com uma pressão esmagadora. Entramos agora no templo da força bruta, a fábrica de placas de construção. Aqui, o objetivo é audacioso: pegar numa planta que é 90% ar e transformá-la em algo tão denso e resistente quanto o betão ou o aço. As tiras de bambu, descascadas e alinhadas, parecem frágeis isoladamente, mas a união faz a força. Elas são empilhadas, camada sobre camada, impregnadas com adesivos de alta tecnologia e empurradas para dentro da boca de uma prensa hidráulica monstruosa. O que acontece a seguir é visceral. A máquina desperta e placas de aço descem com uma força titânica de 500 toneladas. Imaginem o peso de uma locomotiva inteira ou de 3 aviões Boeing concentrado em cima destas fibras vegetais.
Sob esta pressão insana, a estrutura celular do bambu colapsa e funde-se. O ar é expulso violentamente. O que sai da prensa já não é madeira, é um supermaterial. É denso, pesado e incrivelmente duro. Estas novas placas de aço vegetal são então enviadas para as serras de precisão. O som muda do grave da prensa para o agudo das lâminas de diamante a cortar o material. Faíscas voam. O cheiro de madeira queimada enche o ar. Lasers medem cada aresta com precisão microscópica. Cada placa que sai desta linha é perfeitamente lisa, reta e pronta para suportar o peso de edifícios, o tráfego de pisos de aeroportos ou as intempéries de fachadas modernas. É a vitória final da engenharia sobre a biologia, uma erva transformada em pedra. Mas nem todo o bambu é destinado a construir. Algum é destinado a queimar. A atmosfera muda drasticamente. Saímos dos pavilhões limpos e barulhentos para um lugar escuro, quente e silencioso. Estamos diante dos fornos de carbonização. Aqui, o bambu não será preservado. Será sacrificado para renascer como energia pura. Trabalhadores empilham milhares de tubos de bambu dentro de fornos de barro abobadados. É um trabalho meticuloso. O ar precisa de circular, mas não demasiado. Quando a câmara está cheia, a porta é selada com tijolos e uma argamassa de lama, trancando o bambu numa tumba hermética. O fogo é aceso por baixo. A temperatura começa a subir. 200 graus, 400 graus, 600 graus. Dentro do forno, a magia negra da química acontece. A água ferve e desaparece. A celulose desfaz-se. O bambu está a sofrer uma pirólise controlada. Durante 5 a 7 dias, ele queima sem chama, num calor sufocante de 700 graus Celsius. Quando os mestres do forno finalmente quebram o selo de argila, o calor que escapa é suficiente para queimar as sobrancelhas. Mas o que está lá dentro é magnífico. O bambu tornou-se carvão negro, brilhante como obsidiana. Ao bater numa peça, ela tilinta como vidro ou metal, não como madeira. Este carvão ativado é uma esponja molecular, pronta para filtrar água, purificar ar ou arder nos churrascos do mundo inteiro sem deitar fumo. O fogo não destruiu o bambu, purificou-o até a sua essência elementar de carbono. Mas a revolução industrial do bambu não é feita apenas de força e fogo, é feita também de delicadeza e higiene. Numa outra ala da fábrica, o ambiente parece um laboratório farmacêutico. O ar é filtrado e o barulho é o zumbido suave de servos motores. Aqui, o bambu está a ser preparado para tocar nos nossos lábios. Estamos a falar das palhinhas e talheres reutilizáveis, a linha da frente na batalha contra o plástico descartável. Para as palhinhas, apenas o bambu jovem e perfeito é selecionado. Máquinas de torno automatizadas, rápidas e precisas, agarram cada pequena secção. Brocas de alta rotação limpam o interior, removendo a membrana natural num piscar de olhos. O processo de polimento é hipnótico. Lixas finas giram a velocidades vertiginosas, transformando a casca rugosa numa superfície dourada e suave como seda. Não pode haver farpas, não pode haver erros. Depois, elas passam por túneis de esterilização UV e calor seco, garantindo que nenhum micro-organismo sobreviva. Ao lado, robôs com braços articulados esculpem colheres e garfos a partir de blocos sólidos. Um raio laser azul dança sobre a superfície de cada peça, gravando logótipos e marcas em milissegundos. O cheiro aqui é de madeira tostada e limpeza. Cada palhinha que sai desta linha é uma pequena vitória, menos um tubo de plástico a flutuar no Oceano Pacífico. É a prova de que a produção em massa pode ser uma força para o bem. E finalmente, chegamos ao processo mais místico e estranho de todos. Um lugar onde a culinária encontra a metalurgia, o sal de bambu. Este não é um tempero comum, é o resultado de uma tortura térmica repetida. O processo começa com a colheita de sal marinho bruto, que é socado para dentro de tubos grossos de bambu. As extremidades são seladas não com tampas, mas com uma argila amarela especial, rica em minerais, extraída das profundezas do solo chinês. O bambu torna-se um recipiente, um útero para o sal. Estes foguetes de sal são empilhados num forno especial e submetidos a um calor apocalíptico, 1000 graus Celsius. É mais quente do que a temperatura necessária para derreter alumínio.
O bambu incendeia-se instantaneamente e transforma-se em cinza. A argila racha. O sal derrete, tornando-se líquido como água, absorvendo o óleo do bambu e os minerais da terra. Mas uma vez não chega. O bloco de sal endurecido é quebrado, moído, colocado em novo bambu e queimado outra vez. E outra vez. E outra vez. Em alguns casos, este ciclo repete-se 9 vezes. A cada passagem pelo fogo, o sal muda. Ele perde a cor branca e torna-se cinzento, depois roxo e, finalmente, preto como a noite. O que resta é um cristal sulfuroso, carregado de propriedades medicinais, que vale o seu peso em ouro. É a alquimia suprema, transformar ingredientes baratos num produto de luxo através da aplicação implacável de energia térmica. Olhem para trás, para o caminho que percorremos. Tudo começou com uma simples haste verde numa floresta silenciosa. Vimos essa haste ser transportada por cavalos e caminhões, lavada em rios, esmagada por prensas com a força de um comboio, carbonizada em fornos infernais e polida por lasers futuristas. Aquele pedaço de erva é agora o chão onde pisa, o carvão que aquece a sua casa, a palhinha na sua bebida e o sal na sua comida. A China transformou uma planta antiga numa máquina econômica imparável, provando que a resposta para o nosso pesadelo de plástico não está em inventar novos materiais sintéticos, mas em aplicar engenharia extrema ao que a Terra já nos deu. O bambu é a prova viva de que a indústria não tem de ser inimiga do planeta. Com pressão suficiente, calor suficiente e engenho suficiente, podemos construir um mundo novo a partir do chão que pisamos. A era do aço e do plástico está a chegar ao fim. A era do bambu acaba de começar. E agora que viu o poder desta transformação, pergunto-lhe: qual será o próximo material a renascer através do fogo e da pressão? Para descobrir, subscreva o canal Poder da Indústria. A próxima mega fábrica espera por nós. Existe uma força invisível que move o nosso mundo moderno. Não é magia, embora pareça. Está no seu telemóvel, no seu computador, nos altifalantes que tocam a sua música. Está nos hospitais, dentro das máquinas de ressonância magnética que salvam vidas. Está nos carros elétricos que conduzimos e nas turbinas gigantes que geram a nossa energia limpa. Todos os anos, o mundo gasta mais de 20 mil milhões de dólares nestes pedaços de metal aparentemente vulgares. São ímãs. Mas não são os ímãs que tem no seu frigorífico. São super ímãs, o coração pulsante da nossa tecnologia. E aqui está o segredo que define o nosso futuro. Mais de 90% de toda a produção mundial destes ímãs está nas mãos de um único país. Uma nação que detém, literalmente, o interruptor de ligar e desligar da civilização moderna. O que aconteceria à nossa economia, aos nossos transportes, à nossa energia, se esse interruptor fosse, de repente, desligado? A viagem para descobrir a resposta começa nas profundezas da Terra, numa paisagem de poder bruto. Tudo começa com um conjunto de minerais especiais, conhecidos como terras raras. E nesta arena, a China domina o jogo de forma quase absoluta, controlando mais de 90% de toda a refinação e fabrico do mundo. Para solidificar este domínio, a partir de 2025, o governo chinês introduziu novos regulamentos de exportação. Isto significa que qualquer produto, seja um motor de carro elétrico ou um componente de avião de caça, que contenha a mais pequena fração de terras raras chinesas, precisa de uma licença de aprovação de Pequim para ser vendido. É uma alavanca estratégica apontada ao coração da indústria ocidental. Mas antes de se tornar uma arma política, tem de ser arrancado da terra. A extração destes minérios não é uma simples operação de escavação. Quando o minério está preso em rocha dura, a extração é cirúrgica. Os geólogos mapeiam as veias e os engenheiros usam explosões precisamente calculadas. A quantidade de explosivo e a sua colocação são determinadas ao milímetro, não para destruir a rocha, mas para a fraturar de forma controlada, mantendo os blocos de minério tão intactos quanto possível. Se o minério se fragmentar demasiado, material valioso é perdido, e este trabalho é perigoso por razões que vão além das explosões.
Muitas vezes, estes minérios estão misturados com vestígios de elementos radioativos, como o urânio e o tório. O pó que os mineiros respiram, os gases libertados pela rocha partida. Tudo tem de ser rigorosamente monitorizado e controlado. O primeiro passo nesta cadeia de poder é radioativo. Assim que os blocos de rocha chegam à fábrica, são limpos para remover terra e argila. O primeiro passo da transformação é brutal: transformar pedras em pó, mas não é um pó qualquer. Os blocos entram em moinhos de bolas, cilindros gigantes cheios de esferas de aço que rolam e esmagam a rocha sem parar. Ou, por vezes, em moinhos a jato, que disparam o material contra si mesmo a velocidades incríveis. Este processo violento continua durante 4 a 6 horas. O objetivo é reduzir a rocha a partículas que medem apenas 3 a 10 microns. Para ter uma perspectiva, um cabelo humano tem cerca de 70 microns de diâmetro. Este pó é quase 20 vezes mais fino. Durante esta moagem, o controle da temperatura é vital. A câmara não pode exceder os 80 graus Celsius. Se aquecer demasiado, a estrutura atômica dos minerais altera-se e o potencial magnético do material perde-se. Todo o processo falha antes de realmente começar. Depois da moagem, este pó ultrafino, uma mistura de tesouro e lixo, precisa de ser purificado. O método chama-se flotação. É essencialmente um banho de espuma de alta tecnologia. O pó é misturado com água e reagentes químicos especiais. Estes químicos são desenhados para se agarrarem apenas às partículas valiosas de terras raras, ignorando a rocha comum. Depois, o ar é bombeado para dentro do tanque. As partículas de terras raras, agora agarradas aos químicos, colam-se às bolhas de ar e sobem à superfície, formando uma espuma escura e rica. É um balé químico de precisão incrível. A espuma que transborda é o tesouro, o lodo que fica no fundo é lixo. Agora, os engenheiros têm um pó puro e concentrado. O próximo passo é fundi-lo para criar uma liga metálica. A receita mais famosa para superímãs é uma mistura de neodímio, ferro e boro. Mas há um problema fatal. O neodímio é um piromaníaco químico. Ele adora oxigênio. Em contato com o ar que respiramos, ele oxida ou enferruja quase instantaneamente. Se estiver em forma de pó fino, pode até arder espontaneamente. Por isso, a fusão tem de ser feita num ambiente que não existe na Terra, um vácuo perfeito. A câmara do forno de indução é selada e todo o ar é bombeado para fora, até a última molécula. Depois, para garantir, a câmara é preenchida com argon, um gás nobre. O argon é como um segurança químico. Não reage, não se mistura. É um escudo gasoso perfeito. Só então, neste ambiente estéril, o calor é ligado. A temperatura dispara para valores incríveis, até 3.000 graus Fahrenheit, ou mais de 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A esta temperatura, os metais tornam-se líquidos e misturam-se numa sopa atômica uniforme. Durante 2 a 4 horas, a liga é refinada, mas o arrefecimento é igualmente extremo. O metal líquido incandescente não pode arrefecer lentamente. Ele é derramado sobre um tambor de cobre gigante, arrefecido por dentro, que gira a alta velocidade. O choque térmico é instantâneo. O metal solidifica em menos de um segundo, sendo cuspido na forma de flocos finos e quebradiços, como vidro metálico. O choque congela os átomos no lugar. A estrutura está quase perfeita. Estes flocos brilhantes são o material base, mas a sua estrutura interna ainda é caótica. Para o passo seguinte, os flocos são novamente triturados, de volta a um pó ultrafino, sempre num ambiente protetor de argon. E agora, chegamos ao passo que separa um ímã de frigorífico de um superímã que move um comboio. Este é o verdadeiro segredo, o coração do processo. O pó fino é cuidadosamente colocado numa prensa, mas não é uma prensa vulgar. Enquanto a máquina se prepara para comprimir o pó, algo invisível e inacreditavelmente poderoso acontece. Um campo magnético gigantesco, com vários teslas de força, é ativado à volta do molde. Para comparar, o campo magnético da Terra, que move a agulha da sua bússola, tem cerca de 0,00005 teslas.
Este campo é dezenas de milhares de vezes mais forte. Imagine que cada partícula de pó é uma agulha de bússola microscópica. Sem o campo, elas apontam em todas as direções. Um caos total. No momento em que o campo é ligado, cada uma delas, milhões e milhões de partículas, vira-se e alinha-se instantaneamente. Todas apontam para o mesmo polo, como um exército a entrar em formação. A pressão da prensa esmaga-as então, fixando-as nessa posição alinhada. O resultado é um bloco sólido, mas aqui está o paradoxo que define esta indústria. Embora a sua estrutura interna esteja agora perfeitamente alinhada, o bloco em si não é um ímã, é uma promessa de força, é um soldado a dormir à espera de ordens. E é incrivelmente frágil. Se o deixar cair ao chão, parte-se como um pedaço de cerâmica. Este bloco frágil e adormecido precisa de se tornar metal a sério. Para isso, ele vai para um forno de sinterização. Sinterizar é, basicamente, cozinhar o metal de forma muito precisa. Durante 4 a 5 horas, numa atmosfera controlada, o bloco é aquecido a temperaturas extremas, cerca de 2.400 graus Fahrenheit. Isto não é quente o suficiente para o derreter completamente, mas fica mesmo abaixo do ponto de fusão. É o ponto certo. A esta temperatura, as superfícies de cada partícula de pó começam a amolecer e a fundir-se umas com as outras. Pense em neve fofa. É feita de água, mas está cheia de ar. Se a comprimir e aquecer ligeiramente, ela funde-se e torna-se um bloco de gelo sólido e denso. É exatamente o que acontece aqui. As partículas de metal fundem-se, eliminando todos os pequenos espaços vazios entre elas. O bloco encolhe visivelmente, tornando-se quase 100% denso. O arrefecimento é lento e controlado, e à medida que arrefece, essa estrutura alinhada que foi criada na prensa fica permanentemente trancada. Agora é metal, forte, denso. A promessa de força está agora guardada lá dentro. O bloco sinterizado é agora um pedaço de metal incrivelmente duro. É tão duro que ferramentas de aço normais não o conseguem cortar. Partem-se. São necessárias serras com ponta de diamante ou feixes de laser para o cortar e moldar nas formas precisas exigidas pelos engenheiros. Discos finos para auscultadores, blocos para motores, anéis para turbinas. Mas, apesar de toda a sua dureza, ele ainda tem uma fraqueza mortal. A sua maior força é também a sua maior fraqueza. A liga de neodímio é tão quimicamente reativa que o ar que respiramos é o seu veneno. A oxidação, a ferrugem, começa quase imediatamente. Um super ímã nu deixado ao ar livre pode perder toda a sua força em meses ou mesmo semanas, desfazendo-se em pó. Por isso, ele precisa de uma armadura. Cada ímã, agora com a sua forma final, é meticulosamente limpo e depois mergulhado em banhos galvânicos. Recebe camadas de proteção. Níquel, depois cobre, depois níquel novamente. Ou zinco. Ou uma resina epóxi selante. Esta camada é a sua armadura. Ela sela o ímã, protegendo-o da umidade e do oxigênio, garantindo que a sua força invisível dure décadas. É esta armadura que o permite sobreviver no nosso mundo. O processo está quase no fim. Temos a forma final, temos a armadura, mas o ímã ainda está morto. Não tem polo norte nem polo sul, não atrai nem repele nada. É apenas um pedaço de metal caro, denso e perfeitamente alinhado por dentro. Está na sala final. Chegou o momento do despertar. Cada ímã é colocado dentro de uma bobina de cobre grossa, um dispositivo chamado magnetizador de impulsos. É aqui que a promessa se torna realidade. Uma descarga elétrica monstruosa, com uma voltagem entre 2.000 e 3.000 volts. É acumulada e depois disparada através da bobina. Tudo acontece num flash, num impulso que dura de 1 a 5 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Mas nesse instante, o impulso gera um campo magnético colossal, com uma intensidade de 3 a 5 teslas. É um campo dezenas de milhares de vezes mais forte que o campo magnético de todo o planeta Terra.
Nesse instante, todos os domínios magnéticos dentro do metal, que foram alinhados na prensa e trancados na sinterização, viram-se e fixam-se permanentemente. É um choque de despertar. O exército de soldados adormecidos recebeu a sua ordem ao mesmo tempo. O poder invisível é finalmente libertado. O metal morto torna-se, nesse milissegundo, uma força da natureza. A sua força é testada, a sua polaridade verificada. Agora são tão potentes que têm de ser manuseados com extremo cuidado. Têm de ser embalados com espaçadores de plástico ou escudos magnéticos. Se dois destes superímãs se juntassem subitamente, poderiam estilhaçar-se com a sua própria força ou esmagar os ossos de uma mão. E assim a viagem termina. Começamos com uma rocha radioativa nas profundezas da Terra e uma pergunta sobre poder. Vimos essa rocha ser pulverizada até ficar mais fina que farinha, purificada num banho de espuma, fundida no vácuo para escapar ao ar e alinhada por forças invisíveis. E finalmente, testemunhamos o seu nascimento num relâmpago de 3.000 volts. Aqueles 20 mil milhões de dólares e aquele controlo de 90%, é sobre isto. É sobre este processo incrivelmente complexo. Estes corações de metal, agora despertos, movem silenciosamente os rotores dos nossos carros elétricos. Giram as pás de turbinas eólicas do tamanho de edifícios e alimentam as máquinas de ressonância magnética que salvam as nossas vidas. A força invisível que move o mundo moderno foi forjada. E quem controla a forja, quem controla este segredo, controla o futuro. A rede ferroviária da América tem mais de 140 mil milhas. Todos os dias, milhões de toneladas de carga movem-se sobre ela a alta velocidade. Mas este sistema gigante está equilibrado no fio da navalha. Um erro minúsculo, mais fino que um cartão de crédito. Apenas 0,02 polegadas. Não é um pequeno defeito. É a diferença entre uma viagem suave e um comboio inteiro a vibrar perigosamente fora do seu caminho. As apostas são totais, a cada segundo de cada dia. Para construir isto, os engenheiros têm de dominar dois mundos completamente opostos. O mundo do fogo líquido, a 4.500 graus, e o mundo dos lasers, com uma precisão que o olho humano mal consegue ver. Como é que eles transformam o caos do aço derretido na linha mais perfeita e segura da Terra? A viagem não começa nos campos abertos. Começa no coração de fábricas gigantescas onde o metal nasce. É aqui que o componente mais crítico, o próprio carril de aço, é forjado. Dentro de fornos elétricos a arco e altos fornos, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, ultrapassando os 2.900 graus Fahrenheit. Isto é mais quente do que a lava de um vulcão. A esta temperatura, o aço não é um sólido, é um rio de fogo brilhante. Um sistema de alimentação totalmente automatizado mede cada ingrediente com uma precisão ao nível da libra. Minério de ferro, coque e aditivos são misturados na proporção exata. Enquanto o metal ferve, robôs gigantes resistentes ao calor agitam o banho líquido, retirando impurezas. Em momentos exatos, calculados ao segundo, elementos cruciais como o manganês e o crômio são adicionados. Eles são o que dá ao aço a sua força lendária e a capacidade de resistir ao desgaste de milhões de rodas. Quando a composição química está perfeita, este aço líquido é vertido em moldes, arrefecendo ligeiramente para formar blocos sólidos chamados tarugos. Mas este aço, embora sólido, está estressado e instável. É imediatamente transferido para um poço de imersão. Isto é essencialmente um forno de espera gigante, que mantém os tarugos a uma temperatura constante entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit. Por que este banho de calor? Para acalmar o aço por dentro. Se arrefecesse demasiado depressa, criaria fissuras microscópicas, uma falha fatal que poderia partir o carril anos mais tarde. Agora, o tarugo de aço estabilizado, ainda a brilhar com um vermelho vivo, está pronto para ser esculpido. Ele entra numa linha de laminagem contínua. Isto não é fundição, é escultura através de força bruta.
O aço é espremido e esticado como massa, mas com uma força de milhões de libras. Primeiro passa pelo laminador de desbaste. Um conjunto de rolos gigantes agarra o tarugo e espreme-o, reduzindo drasticamente a sua espessura e alongando-o. De seguida passa pelos suportes intermédios. Aqui, um conjunto inteligente de rolos escalonados não só pressiona o aço, mas também o roda. Esta rotação é vital para distribuir a tensão uniformemente, assegurando que não há pontos fracos. Finalmente, o aço entra no suporte de acabamento. Estes são os rolos mestres, os escultores finais. Tem ranhuras de precisão que moldam o aço na sua icônica forma de I. Esta forma não é acidental, é uma obra-prima de engenharia. A cabeça espessa no topo suporta a roda do comboio. A base larga embaixo distribui essa pressão por uma área maior. E a alma fina no meio poupa uma quantidade imensa de aço e peso, mantendo a força estrutural. Entre cada passagem pelos rolos, jatos de água a alta pressão atingem o aço, e isto arranca instantaneamente a carepa de óxido e ajuda a controlar a temperatura. Durante todo este balé de força, sensores laser medem o perfil do carril milhares de vezes por segundo, garantindo que cada milímetro corresponde ao design. O carril tem agora a sua forma, mas saiu da laminagem incandescente e cheio de tensão. Se fosse deixado a arrefecer ao ar, tornar-se-ia quebradiço. Precisa de ser domesticado. Imediatamente o carril passa por um sistema de pulverização de água a alta pressão. Uma névoa densa e controlada envolve o metal quente. O caudal e a velocidade são controlados por computador para garantir um arrefecimento perfeitamente uniforme. Se um lado arrefecesse mais depressa que o outro, o carril deformar-se-ia. Depois deste choque térmico controlado, o carril entra na zona de tratamento térmico. Dependendo do seu objetivo final, pode ser submetido a têmpera ou recozimento em fornos, que operam entre 900 e 1100 graus Fahrenheit. Este processo alivia as tensões internas, tornando o aço incrivelmente duro à superfície, mas mantendo-o flexível por dentro. É isto que permite ao carril aguentar milhões de ciclos de carga sem falhar. Agora temos carris individuais, fortes e direitos. Mas os comboios modernos não correm sobre peças pequenas. Eles precisam de fitas de aço contínuas. Na fábrica, a tecnologia de soldadura topo a topo por faísca entra em ação. As extremidades de 2 carris são alinhadas com uma precisão de 1/100º de polegada. Uma corrente elétrica maciça é disparada, aquecendo as extremidades a mais de 2700 graus Fahrenheit. Em segundos, as 2 extremidades tornam-se uma só. Não há cola, não há parafusos. O próprio metal é soldado ao nível molecular. Uma máquina de retificação automática entra imediatamente e remove qualquer excesso de metal, tornando a junta perfeitamente lisa, mais forte que o próprio carril. Os carris, agora em segmentos longos e perfeitos, estão prontos. A fábrica fez o seu trabalho. Mas um carril, por mais forte que seja, é inútil sem uma fundação capaz de suportar o seu poder. Transferimos-nos para o local de construção. O primeiro passo é o balastro. Essa cama de pedras britadas que se vê em todas as linhas férreas é, talvez, o herói desconhecido de todo o sistema. O balastro tem 3 trabalhos críticos. Primeiro, distribui o peso imenso do comboio pela plataforma de terra. Segundo, permite que a água da chuva drene imediatamente, impedindo que os carris se afundem na lama. Terceiro, atua como um amortecedor gigante, absorvendo a vibração. A escala disto é impressionante. Para construir apenas 1 milha de via, as equipas precisam de cerca de 3.500 toneladas de balastro. São 7 milhões de libras de pedra. É o peso equivalente a mais de 10 jatos Boeing 747, apenas para 1 milha. E não é qualquer pedra. Não são pedras de rio, lisas e redondas. É granito triturado ou rocha basáltica, com arestas vivas. Por quê? Porque as arestas vivas encaixam umas nas outras, como um puzzle tridimensional, criando um leito estável que não desliza. Vagões tremonha especializados despejam estas pedras, e máquinas reguladoras de balastro da Harsco ou Placer usam lâminas, arados e escovas rotativas guiadas a laser para espalhar as pedras numa camada perfeitamente nivelada.
A cama de pedra está pronta. Agora, precisamos da espinha dorsal que irá manter os carris à distância exata, as travessas. Em projetos modernos, uma máquina automática de colocação de travessas faz o trabalho pesado. É um pórtico gigante que se move ao longo da via. As suas garras hidráulicas agarram cada travessa de betão, pesando entre 600 e 700 libras cada, e colocam-na exatamente no local designado, espaçadas cerca de 24 polegadas. A velocidade é incrível. Uma única máquina pode instalar mais de 2.000 destas lajes de betão num único turno de trabalho. O trabalho que levaria semanas a uma equipa humana é feito em horas, e o betão é rei. As antigas travessas de madeira tratadas duravam 20 a 30 anos. Estas travessas de betão de alta resistência são mais pesadas, mais estáveis e duram mais de 50 anos. Com milhares de travessas no sítio, os carris chegam. São frequentemente entregues em carril soldado contínuo, CWR, fitas de aço gigantes pré-soldadas na fábrica, com até 1/4 de milha de comprimento. Um comboio especial desenrola lentamente este carril de aço sobre as travessas. Antes de o fixar, as equipas usam equipamento hidráulico para o tensionar. O aço expande com o calor e contrai com o frio. Ao esticá-lo para uma tensão neutra, os engenheiros garantem que o carril não fivela no verão mais quente, nem parte no inverno mais frio. Os carris estão esticados sobre as travessas, que estão sobre o balastro, mas tudo ainda está solto. Agora começa o trabalho de precisão, o paradoxo no terreno. Primeiro, o sistema de fixação. Um trabalhador coloca uma almofada de borracha entre o aço e o betão para absorver choques. Depois, uma placa de base de aço. Finalmente, clipes de aço elásticos são martelados no lugar. E os parafusos de ancoragem são apertados com uma chave dinamométrica a uma força exata, tipicamente entre 150 a 200 pés-libra. O carril está preso, mas a fundação de balastro por baixo ainda não está sólida. É aqui que entra a máquina mais satisfatória de toda a construção, a máquina de ataque, Tamping Machine. Esta maravilha tecnológica move-se lentamente ao longo da via. Primeiro levanta suavemente todo o carril e atravessa, alguns centímetros no ar. Depois, dezenas de dedos de aço vibratórios mergulham profundamente no balastro, de ambos os lados da travessa. E então, eles vibram. Com uma frequência de 35 a 40 vezes por segundo, estes dentes agitam as pedras, forçando-as a assentar e a encaixarem-se firmemente debaixo da travessa. Isto cria uma fundação sólida como rocha, mas que ainda consegue drenar água. Enquanto faz isto, um sistema de lasers e giroscópios a bordo mede a altura e o nível do carril. A precisão de alinhamento desta máquina é de 1/10 de polegada. Finalmente, os segmentos de 1/4 de milha são ligados. No terreno, a soldadura aluminotérmica é usada. Um molde de cerâmica é colocado à volta da junta. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada. A reação química atinge os 4.500 graus Fahrenheit. Aço líquido puro flui para dentro do molde, preenchendo a lacuna. O excesso é cortado e a junta é polida. A fita de aço é agora contínua. A linha parece perfeita, mas parecer não é suficiente na engenharia ferroviária. As apostas são demasiado altas. As máquinas de construção saem. Os inspetores finais entram. Primeiro, um técnico caminha ao longo de cada centímetro do carril com um detetor de falhas ultrassônico. É como um raio-x para o aço, que procura microfissuras internas ou defeitos da soldadura que o olho não pode ver. Depois, um carro de medição de geometria da via é rebocado ao longo da linha. Esta é a prova final. Equipado com lasers, sensores e computadores, ele mede simultaneamente a elevação, a inclinação, a curvatura e a largura exata entre os carris. E aqui está o número final, o número que nos trouxe aqui. A tolerância permitida para a geometria da via acabada é de apenas mais ou menos 0,02 polegadas, mais fino que um fio de cabelo humano, numa estrutura que pesa milhões de toneladas por milha, construída ao ar livre, sobre pedra e terra. Se qualquer desvio for encontrado, as máquinas de ataque voltam para o corrigir. Quando tudo está perfeito, um comboio de teste é enviado.
Ele acelera gradualmente, de 30 para 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores a bordo medem a vibração e a estabilidade. Só então, depois de passar neste exame final, é que a via é oficialmente comissionada. Desde o fogo de 4.500 graus até a precisão de 0,02 polegadas, a jornada está completa. Quando o primeiro comboio de carga desliza sobre a via recém-terminada, não é apenas aço sobre pedra. É o culminar de forças imensas e engenharia delicada. É a prova de que a humanidade pode controlar o poder do fogo de um vulcão com a precisão de um cirurgião. Da próxima vez que ouvir o apito de um comboio à distância, lembre-se do que está por baixo dele: uma linha de fogo perfeitamente equilibrada no fio da navalha.